A graça de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do único e soberano Criador. Queridos irmãos, venho aqui mais uma vez trazer este vídeo, este pequeno ensinamento, que vem na minha cabeça já faz um tempo, está na minha cabeça faz um tempo, acerca de uma coisa que está vindo da doutrina, na verdade a doutrina do corpo. E assim, eu também não andava na doutrina, até que um dia eu escutei um certo pastor falando da doutrina do corpo, Eu também achava que Deus só queria o coração, E pronto, só isso. Eu podia andar de qualquer forma, do jeito que eu quisesse, desde que eu fizesse o bem às pessoas, adorasse a Deus. Era assim que eu acreditava, que só queria o coração. Então eu foquei tudo no coração e não foquei também na parte da santificação do lado de fora, que é o corpo, ao qual nós não podemos andar sem camisa, de bermuda, e etc, etc. E quando eu fiz essa mudança, muitas pessoas começaram a me chamar de santarrão, Bem, santarrão é o santarrão. E eu discordo radicalmente de muitos desses irmãos, tendo em vista que o único perfeito na terra foi o Senhor Jesus Cristo, não é isso? Ele foi o único que não pecou, ele foi o único que não mentiu, nem roubou. Meus irmãos, eu quando começo a fazer um vídeo é uma glória que desce, eu estou aqui me segurando, meus irmãos. Mas é muito forte a presença de Deus. Aqui está muito forte aqui, meus irmãos. Só estando aqui para vocês terem a noção, Mas vamos lá. Então assim, a gente começou a me chamar de santarrão, e também eu tenho certeza que alguns irmãos que andam na doutrina do corpo, na santificação do corpo, que trocaram suas vestes, que estão aprendendo a cada vez mais com o Espírito Santo, estão passando por isso. Então assim, para essas pessoas que estão falando que nós somos santarrão, e infelizmente muitos são cristãos, levantou a mão para Cristo, foram batizados nas águas, mas não receberam o Espírito Santo, você ainda continua sendo uma criatura. Bem, você foi aceito por Cristo? Foi, mas é preciso você ser selado com o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que só vai ser arrebatado e só vai ser ressuscitado aqueles que morreram com o Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo. E esses que talvez tenham o Espírito Santo ou não, eles falam que os outros, ficam acusando as pessoas que tiveram experiência. Eu tive experiência com Deus também, além de ter ouvido o pastor falando, um irmão, um pastor, muito usado também pelo nosso pai, eu não idolatro nenhum homem, ele é usado sim, porque eu tenho o Espírito Santo, eu sei que ele é usado pelo Espírito Santo. Se ele comete erro, é o que eu vou falar aqui no vídeo, ok? Não só ele, mas muitos, inclusive eu também. E todos, no mundo inteiro, não existe ninguém perfeito, Desculpe o meu tom de voz, às vezes, quando eu falo com autoridade, porque as coisas têm que ser faladas com autoridade, para as pessoas entenderem. Isso não quer dizer que eu não amo as pessoas, não. Eu amo porque Jesus falou: amarás teu próximo como a ti mesmo, E o primeiro mandamento: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a sua mente, de todo o teu corpo. Aleluia! Então assim, esse vídeo aqui é para falar para as pessoas que chamam os outros santarrão, sendo cristã ou não, Assim, na carta de 1 João, no capítulo 1, versículo de 8 até 10, Está escrito assim, se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Então assim, aquele que diz que não tem pecado, já está se enganando. Se eu ler e falar que eu não cometo pecado, eu estou me enganando e já estou cometendo outro pecado de dizer que eu sou santo e não cometo pecado. Bem, a única pessoa que eu sei que não cometeu pecado quando estava em carne aqui na terra foi o Senhor Jesus Cristo. O resto todo cometia pecado. Na lei de Moisés, tinha que ser oferecido todos os dias sacrifício pelo pecado. Então, a gente continua cometendo pecado, só que o nosso Senhor Jesus nos lavou com o sangue dele, Isso não quer dizer que nós paramos de pecar. Não, está aqui. O nosso irmão falecido João, que agora está com a alma dele lá no céu, está lá com o nosso rei, escreve aqui na primeira carta dele,
né, no capítulo 1, versículo 8 até 10. Ó, se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Então você que fica me chamando de santarrão, você não tem pecado? Eu confesso que eu tenho pecado. Eu sou um pecador. Mas não quer dizer que o meu pecado ele agride uma outra pessoa. São pecados que vêm na minha mente, um dardo do diabo, né? O vizinho que fica escutando um funk de prostituição o dia todo, isso aí contamina um pouco a minha mente. Eu tenho que fazer o equilíbrio de botar um louvor aqui em casa. E quando dá para fazer? Quando não dá para colocar um louvor aqui em casa? Eu tenho que ficar escutando aquela prostituição em música, né, na minha cabeça. Na rua, se eu andar, se eu não vigiar meus olhos, cometi pecado, adultério. Aleluia? Então assim, todos nós somos pecadores, não há ninguém santo. Você que diz que o santarrão, não existe santarrão. Tá? Então assim, cuidado, irmão, cuidado. Tá bom? Vamos lá, no versículo 9, João continua dizendo assim, ó, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Bem, olha só. Nós pecamos todos os dias. Não tem caô. Desculpa o termo. Todos os dias nós pecamos. Nós erramos. Tá? A Bíblia diz assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, assim, como é que Ele perdoa os nossos pecados? Eu pergunto, irmão, que fica chamando outro de santarrão. Você ora? Você jejua? Você entrega a tua alma na mão de Deus e deixa que o Espírito Santo prevaleça na sua vida. Isso é, se você tem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo falava com algumas pessoas lá, ele falava, se tem o Espírito Santo essa pessoa. Então como é que você pode chamar outro santarrão? Não tem santo na terra. Não tem. Nós somos escolhidos, nós nos esforçamos, nós oramos, nós jejuamos. É bom orar todos os dias e pedir perdão pelos pecados. Se você não tem costume de orar, por isso que você se engana chamando o outro de santarrão, porque você não sabe, você não entende o que é estar com o Espírito Santo e estar errando. Tá? Então vamos continuar. Aí vem aqui no versículo 10. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então, se dizemos que não temos cometido pecado, isso aqui todos os dias, fazemos do nosso Pai, nosso Criador, o mentiroso, e a verdade do Evangelho dele não está em nós. Olha aí. Então você que fica chamando os outros de santarrão só porque está vendo o irmão santificado no corpo, porque ele está andando na doutrina que foi mostrado para ele, como depois de eu ter ouvido o pastor falando sobre a doutrina do corpo, eu orei a Deus e Deus me deu três visões em sonho da doutrina do corpo. Olha aí. Por isso que eu hoje ando na doutrina, ando de calça. Hoje que eu estou aqui de blusa longa, né? Mas às vezes quando eu estou com a blusa até aqui, né, de manga, não uso mais camiseta, não uso mais bermuda, não durmo de qualquer forma, é assim do jeito que eu estou, né? Eu não vou dormir com essa camisa aqui, mas eu vou dormir com a camisa de manga, com calça. Não ando mais sem camisa. Eu era lutador de artes marciais, parei de lutar, porque Deus mostrou que Ele não aprova a luta. Quem é lutador e quer ser um servo de Jesus Cristo, um servo do nosso glorioso Pai, não pode lutar, tá? Mas aí você continua orando, buscando o Espírito Santo para que Ele lhe mostre. Deus me mostrou, falou claramente comigo. Lá em Gênesis Ele falou, eu perguntei, né, Pai, mas por que o Senhor não gosta de luta? E Ele falou, meu filho, eu não fiz os seres humanos a minha imagem e semelhança? Então você está batendo na minha imagem e semelhança. Entendeu? Ainda que eles não me sirvam. Eita, o telefone tocou agora, né? Mas eu vou atender depois. Glória a Deus por isso, meu irmão. Vamos continuar. Então assim, não chama o outro irmão de santarrão. Não chama o outro irmão de santarrão. Porque na verdade ninguém é santo. O único santo e perfeito que foi e é, e antes do mundo, da criação do mundo, era o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, tá? Alguns chamam de Yahushua, outros de Yahushua. Bem, o mundo espiritual entende quando eu falo Jesus, porque a Bíblia diz assim, antes mesmo da gente pensar, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então, o mundo espiritual entende, se a gente falar Jesus, ele sabe que é o nosso Rei, o nosso Salvador, aquele que está sentado ao lado direito dele. O apóstolo Paulo em Romanos, olha que tremendo. Olha o apóstolo Paulo falando.
que na mente dele, ele estava lá no céu, ele queria as coisas do céu. Na mente dele, ele queria as coisas do céu. Mas no corpo, ou seja, o corpo pediu o pecado. Vocês vão entender aqui. Romanos 7, versículo 14, vamos ver aqui, até 25, tá? Romanos 7, versículo 14 até 25. Vamos lá. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Isso é o apóstolo Paulo falando, tá? Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser escravo. Essa lei aqui, sempre que aparece lei aqui, é a lei de Moisés, né? A lei de Moisés é que condenava a gente, porque antes da lei de Moisés, o pecado não tinha, ninguém se achava condenado, não tinha lei de Moisés. Agora, com a lei, quando você pega, você sabe, isso já está escrito lá, que Deus criou a lei, e assim, hoje, você, sim, é condenado, porque você tem lá escrito, está escrito aqui, que você não pode cometer essas coisas, então você é condenado sim, tá bom? E a gente foi vendido pelo pecado, né? A lei nos acusou, então a gente foi vendido. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Quer ver? As coisas da carne. O pecado, as coisas da carne. A nossa carne pede as coisas do mundo, pede o pecado. Pede as coisas do mundo. Por isso que é necessário oração e jejum. Se você não faz oração e jejum, você não consegue vencer. E eu te provo isso. Eu vou voltar aqui, tá? Eu vou aqui rapidinho. Opa. Eu vou aqui, olha aqui, a carta ao Gálatas que o apóstolo Paulo escreveu. E olha o que ele diz aqui de cara, ó. Quero dizer a vocês o seguinte, tá? Gálatas 5, versículo 16 e 17. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Ou seja, a carne, o corpo humano, luta contra o Espírito de Deus, contra o Espírito Santo. Os dois são inimigos. A nossa vontade, ela vem da carne, porque é a carne que sente as coisas do mundo. É a carne que quer as coisas do mundo, não é a alma e não é o Espírito, tá? A alma é o que Deus quer da gente, porque a alma é onde está a nossa essência, o nosso pensar, o nosso agir, é na alma. E quando nós morremos com Cristo, nós iremos para a glória, tá? Nós iremos ao paraíso. Quem não tem Cristo, quem está no mundo fazendo a vontade da carne, porque é ela que pede, se morrer sem a salvação, sim, irá para o inferno. Não tem meio termo, tá? Eu prego na rua, sou pregador de rua, não tem meio termo não. Eu prego a palavra com dureza mesmo, é por isso que as igrejas não me chamam, tá? A maioria das denominações não me chamam para pregar, porque eu prego o que o Espírito manda, o que a palavra está escrita. Então, assim, o Espírito que dá vida ao corpo, ele vai voltar para Deus, tá? Que dá vida ao corpo. A alma, são três sim, corpo, alma e espírito. O corpo vai voltar para a terra, né? A alma vai para o lugar que você escolheu, porque a alma é você que tem que escolher o céu ou o inferno, tá? Ou você escolhe a servir a Deus, a Jesus Cristo, ou você escolhe fazer as coisas da sua carne e vai descer ao inferno. E o Espírito que dá vida a esse corpo, que foi Deus que soprou nele, ele volta para Deus. Vamos lá. E voltando aqui em Romanos 7, tá? No versículo 16. Paulo continuou: se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, tá vendo? Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem,
eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei, o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação e a situação de todos nós. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Então, está vendo? O pensamento de Paulo era o tempo todo nas coisas do céu, nas coisas do alto. Mas a carne dele pedia o pecado, pedia as coisas do mundo. E de vez em quando Paulo agia assim na carne, sim, tá? Porque eu me lembro de uma passagem ali em Atos dos Apóstolos, que ele estava pregando o evangelho a um rei, né? E assim, o rei tinha um servo que era um bruxo, né? E Paulo não foi delicado com aquele homem. Não foi delicado com aquele homem. Estou até fugindo um pouco aqui, né? Mas assim, Paulo não foi delicado com aquele homem. Jesus falou, orai pelo que vos persegue e bendizei aos que vos maltratam, não é isso? Paulo, ele falou assim, filho do diabo, vai ficar cego, alguma coisa assim, você vai ficar cego durante alguns dias. E o cara ficou cego, aquele homem ficou cego imediatamente, por alguns dias, né? Claro, Paulo falou bem claro, por alguns dias. Então, assim, algumas vezes Paulo agia na carne, tá? Então, assim, não está tudo aqui na Bíblia. A Bíblia mostra só a pessoa sendo santa, 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 mas na verdade, meus irmãos, nós sabemos que nós somos santos. Mas é claro, a gente normalmente não vai cometer pecado voluntário, né? Premeditando aquele pecado, querendo fazer. Muitos dos nossos pecados, daqueles que andam na doutrina, que agora que servem a Deus, é sem querer. Não é querendo, né? Chegando e, vou fazer isso. Não. Então, cuidado. O irmão está andando na doutrina porque Deus mostrou para ele. Ele está cheio do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. Sou perfeito? Não. Estou procurando a santificação, mudança. E uma coisa, a gente só será perfeito quando nós saímos da terra. Quando nós morremos. E assim nós iremos para o paraíso. Tá? E assim, ninguém é santo. Para de chamar os outros de santarrão, não. Procure entender. Quando eu não andava na doutrina e só andava no meu coração, achando que Deus só queria meu coração, eu vi os irmãos vestidos assim, todo coberto, e eu falava assim, caramba, tá mal calor, o irmão não está sentindo calor não? Né? E eu sabia que ele tinha o Espírito Santo, e assim, eu ficava me perguntando, por que o irmão anda assim? Engraçado, eu não ando assim. Eu acho que isso ali deve ser alguma coisa com Deus muito forte. Eu não criticava, eu não chegava e falava que é santarrão, não. Eu ficava pensando comigo, porque eu não sou muito de falar, tá? Assim, de discutir, negócio de escritura, negócio de quem é mais santo, eu não sou disso. Eu prefiro ficar calado, eu pego para mim e fico analisando, e pergunto em pensamento ao Espírito Santo. Tanto é que um dia foi revelado para mim. Esse pastor que apareceu, eu não vou dar o nome dele aqui, muita coragem, falou, né? Eu mesmo sempre preguei a palavra de Deus, mas nunca preguei essa parte, porque eu não tinha entendido ainda. Tá? Parece que o Espírito Santo usa certas pessoas para poder nos alertar. E graças a Deus, ao nosso Pai, não ao homem, nenhum homem, graças ao nosso Pai e ao nosso Senhor e Salvador, que hoje eu estou dando essa doutrina também, eu fico muito satisfeito, pode estar o sol que for, o pessoal todo me olhando, me achando maluco, não estou nem aí, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Tá? Então assim, se eles não entendem, se você não entende, irmão, para de falar que é santarrão, não existe ninguém santo. Bota o teu joelho no chão, ora, jejua, consagra o teu corpo. Bem, consagra o teu corpo. Assim, esse corpo pede pecado? Pede. Então assim, devemos maltratar o corpo para que ele fique firme em Deus? Bem, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus mora em nós. Tá?
Então assim, temos que cuidar do corpo. E o corpo pede pecado. Então tem horas que nós temos que orar e consagrar ele em orações de jejum mesmo. Faça jejum para mortificar a carne, tá? Porque ela pede. A carne morta, quando você faz jejum, ela com fome, ela sem beber, o diabo não consegue largar os dardos em você. Ele não consegue entrar para poder fazer você pensar coisas que não agradam a Deus. Porque quando eu estou em jejum, quando eu já estou assim, com fome, a barriga está pedindo comida, está pedindo água, eu não penso em nada do mundo, eu só quero de Deus. Só quero de Deus. Parece que aquela passagem assim, é na sua fraqueza, glória, isso que eu vou falar é tremendo, é na sua fraqueza que Deus falou a Paulo, que o meu poder se manifesta mais. Então quando tu faz jejum, consagra teu corpo a Deus, então é ali que vai manifestar mais. Então, leiam a palavra, jejum e ore, peça que o Espírito Santo dê um entendimento a vocês e vocês vão conseguir compreender, tá bem? Então, que a graça do nosso Pai, do nosso glorioso Criador e do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, tá bom? Fiquem todos na paz.